Muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola BTC. E nesse vídeo, muito importante, nós vamos conversar sobre tudo o que aconteceu até o surgimento do Bitcoin. Beleza? Meu nome é Wellington Duarte e eu criei esse curso aqui no YouTube com uma série de vídeos para você aprender tudo sobre criptomoedas. Então vou deixar o link da playlist aqui embaixo, caso você não esteja seguindo, para você ver na ordem certa. Não esquece de curtir a gente nas outras redes sociais e principalmente aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Em 1984, Friedrich Hayek, considerado um dos maiores pensadores econômicos, inclusive ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1974, disse o seguinte: I don't believe that we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hands of government. Then we can't take them violently out of the hands of government. All we can do is, by some sly roundabout way, introduce something they can't stop. A ideia de ter o dinheiro centralizado na mão de um governo ou de uma instituição é algo que preocupa boa parte das pessoas há muito tempo. E quando a gente escuta falar sobre o Bitcoin ser a grande inovação que conseguirá esse feito, a gente acha que esse pensamento é algo recente. Mas não é não. Para isso, vamos voltar lá para 1983, onde eu vou te apresentar o vovô do Bitcoin. Bom, 83. Vamos lembrar que nessa época não existia nada dessas tecnologias que a gente tem hoje. A vibe era outra. Eu gosto sempre de situar bem onde estamos na linha do tempo para pensarmos um pouco com a cabeça das pessoas daquela época. Não como pessoas com smartphones, Pix, Uber, né, de hoje em dia. Bom, estamos na década de 80. Só pra gente entrar no clima de como eram os anos 80, eu vou compartilhar algumas coisas que estavam acontecendo aí. Em 1980 foi feita a primeira videoconferência da história. Em 83, a Apple lançou o Macintosh. Em 84, foi transmitido Chaves pela primeira vez aqui no Brasil. Neste mesmo ano que foi identificado o vírus da AIDS. Em 85, foi identificado buracos na camada de ozônio. Em 86, temos a aparição do cometa Halley. Em 89, que é apresentada pela primeira vez a internet. Então, assim, os anos 80, isso é um resumo do resumo. Enfim, aconteceram muitas e muitas coisas. Foi uma década muito simbólica. Então a gente já consegue sentir um pouco qual é a vibe dessa década, né? Que foi super emblemática, muitas inovações, principalmente relacionada à internet. E onde o ser humano estava começando a avançar muito na questão do dinheiro digital. Bom, o avô do Bitcoin foi um criptógrafo, ainda é, porque ele está vivo, né? Empresário americano que se chama David Chaum. Hoje ele está com 67 anos. Ele é considerado o pioneiro das criptomoedas. Em 83, ele já estava experimentando a ideia do dinheiro eletrônico. Vale lembrar, só para a gente se situando, que só em 94 que tivemos a primeira compra por cartão de crédito na internet. David flertava com um movimento chamado Cypherpunk. Cypherpunk era um grupo de pessoas interessadas na criptografia e tinha como alguns dos seus ideais a privacidade. Eles acreditavam que a privacidade era algo necessário para uma sociedade na então nova era digital e não precisavam mais de governos ou de corporações que garantam tal privacidade e que nós mesmos devemos defender esse direito se quisermos ter algum. Eles defendiam que as pessoas pudessem se comunicar com privacidade utilizando computadores e a criptografia. Por exemplo, que eu pudesse comentar algo sobre uma guerra sem precisar me revelar. Assim não sofreria represália. Mas existem muitos obstáculos governamentais para que isso não ocorra, até os dias de hoje. Eles queriam liberdade. Lembra que a gente está falando dos anos 80. Se hoje a gente ainda lida muito com isso, imagina naquela época. Eles queriam também uma espécie de anonimato e reputação, na qual poderia se publicar um artigo opinativo, por exemplo, como noticiário, sem que os envolvidos fossem identificados. Um exemplo é quando você vai no médico
e precisa preencher uma ficha enorme com vários dados de onde você é, de onde você veio, onde mora, com quem mora, nível de escolaridade, enfim. Será que não deveria existir um limite e uma privacidade das nossas informações? Assim como empresas que pegam nossos dados para vendê-los para outras empresas sem o nosso consentimento para o uso indevido. A gente sabe muito bem como isso acontece e acontece aos montes. Hoje nós temos nossos dados espalhados por aí, nas redes sociais, aplicativos, sistemas de terceiros. Então você vê que essa preocupação de muitos anos atrás tinha um fundamento. Eles não eram apenas jovens, inconformados com a sociedade, com o governo. Entendeu? E também vale lembrar que até 85 ainda tinha a ditadura militar aqui no Brasil. Um período que durou 21 anos, né, marcado pelo autoritarismo, pela repressão realizada pelo Estado. E nos dias de hoje, em muitos países, a liberdade de populações enormes é censurada por governos. Vou citar só alguns, né? Países como a Arábia Saudita, China, Coreia do Norte, Egito, Irã, Iraque, Síria, Vietnã, Cuba, Índia, entre vários outros. E muitos deles, o governo tenta praticamente comprar todos os veículos de comunicação, controlando as informações que entram e saem de dentro do país, prendendo pessoas por postagens simples em redes sociais, tem muitas notícias sobre isso, expulsão de jornalistas dos países, né, para eles não falarem algo indevido, né, bloqueio de vários sites, enfim, entre vários outros trambiques aí que acontecem. Então, o que esse movimento cypherpunk idealizava era menos controle do governo. Bom, voltando lá pro David, o vovô do Bitcoin, ele, que era considerado um cypherpunk, queria criar um sistema mais seguro e anônimo de transação de dinheiro, e isso levou à criação de um protocolo chamado Blind Signature, ou assinatura cega, que é um tipo de assinatura digital na qual o conteúdo de uma mensagem é escondido antes que haja uma assinatura. Isso foi, assim, o ingrediente, né, que tornaria a base da blockchain. A gente vai falar isso em outro vídeo. So, okay, yeah, I did propose electronic money in 1982 in my privacy protected payments article, which is a blind signature, was the first electronic money. And then in the 90s, I built a company that issued that eCash first as an airdrop. If you started a shop, we gave you 100 cyberbucks. But all the privacy technology was based on encryption and special kinds of encryption that I developed, and so I really pioneered a lot of that stuff, and I think that's what inspired the cypherpunk movement. I mean, that's what everyone says. Bom, o David então fez a publicação dessa ideia num documento em junho de 82, na qual ele falava sobre um dinheiro eletrônico anônimo e sobre o programa de computador, né, que rodaria esse programa chamado eCash. E esse programa podia guardar dinheiro de uma forma digital e era criptograficamente assinado por um banco. Bom, funcionava de forma simples. O usuário poderia gastar o dinheiro digital em qualquer lugar que aceitassem o eCash, sem precisar ter que fazer uma conta na loja, né, que fosse comprar primeiro, ou ter que passar os dados de cartão de crédito. A segurança era feita através de um esquema de chave pública. Você lembra que falamos isso sobre chave pública, chave privada na última aula? E aí a gente começa a ver que a ideia dele era já assim, a base mesmo do que viria a se tornar o Bitcoin. Então ele fala sobre um sistema de computadores distribuídos que podem ser mantidos e usados por usuários de uma rede, um sistema público de manutenção de registros com cálculos de transações privadas que protegem a privacidade individual e um sistema digital que facilitaria a transferência de dinheiro anonimamente, sem A conhecer B. Então, nessa época, a Netscape e o Yahoo lideravam a indústria da tecnologia. Então, a DigiCash era assim considerada uma estrela em ascensão, né, pelos empreendedores de tecnologia da época. E na época, né, eles pensavam que o modelo de receita, ou seja, o que ia gerar dinheiro na internet, era, na verdade, micropagamentos.
pessoa usar os computadores para pagar uma coisinha ali, outra coisinha lá, e não os anúncios, né? Que hoje em dia o anúncio que é o que gera muita receita. Então você tem anúncio no Google, no Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais em geral. Em qualquer site que você entra, tem anúncio nos aplicativos, né? Então eles não tinham essa visão ainda na época. Seguindo essa linha de pensamento, o David deu uma entrevista para a New York Times em 1994 e ele falou o seguinte: à medida que os pagamentos na rede crescem, você pagará por todos os tipos de pequenas coisas mais pagamentos do que fazemos hoje. E eles serão muito mais reveladores, disse David a respeito da segurança dos pagamentos eletrônicos. O que ele estava querendo dizer é que, né, na cabeça do pessoal da época, era que no futuro a gente usaria os computadores como forma de fazer vários micropagamentos. Precisa comprar uma coisinha de um site, um artigo, um livro, uma assinatura. Então, como eu estou comprando de várias pessoas, de vários vendedores, a segurança deveria ser muito importante. Tanto que ele foi questionado nessa entrevista a respeito do anonimato do eCash. Se esse anonimato poderia ser usado para burlar o serviço de receita do governo federal dos Estados Unidos. Ele falou o seguinte: isso não é verdade não, simplesmente calúnia maliciosa. O banco eletrônico teria registros de transferências eletrônicas e depósitos eletrônicos. Bom, então a gente vê que a ideia do David ainda tinha um intermediador, ainda teria um banco ali que teria esses dados de registros até por conta da legislação. Para construir esse universo de dinheiro digital que David tanto queria, ele contratou várias pessoas do meio, inclusive um rapaz aí que a gente vai falar mais tarde, chamado Nick Szabo. Resumindo, o David acabou criando o eCash e foi criado pela empresa dele, a DigiCash, e funcionava como um programa de computador que rodava no computador local ali do usuário e armazenava dinheiro em formato digital, e era assinado criptograficamente por um banco. O usuário poderia gastar o dinheiro digital em qualquer loja que aceite o eCash. O dinheiro usado no sistema foi chamado de Cyberbucks. Bom, a gente pode dizer que o eCash do David foi uma resposta ao cartão de crédito, que ele considerava muito seguro, com, taxas muito altas, e até hoje a gente tem todo esse problema com segurança de cartões de crédito. Ele acreditava que a criptografia aliada ao dinheiro, um dinheiro digital, seria meio que a chave para vários desses problemas. The National Security Agency, which is our main cryptographic authority in the United States, for protecting secrets and breaking codes, they got a new director. He started writing letters to all the scientific associations, telling them that they should not have conferences or even sessions at conferences that covered cryptography. Penalties would accrue to them because this was totally illegal. Bom, com isso, a gente consegue entender melhor a relação do governo com a criptografia, principalmente sendo utilizada para o fim que o David queria. Bom, e assim como o Bitcoin ficou super popular hoje em dia, o eCash, lá na época, começou a chamar mais atenção. Inclusive, o ápice, assim, se a gente pode dizer, foi quando o David foi contatado por ninguém mais, ninguém menos que Bill Gates. Bill Gates queria inserir o programa eCash em cada cópia do Windows 95 que iria ser lançado em breve. Dizem as más línguas por aí que ele ofereceu cerca de 180 milhões de dólares pelo projeto e David não aceitou não. Nem essa, nem outras ofertas que viriam depois. Agora imagina, 180 milhões de dólares na época. Isso mostra que toda essa tecnologia voltada para o dinheiro eletrônico era de fato o que iria revolucionar o mundo. Então esses caras já estavam ligados nisso há muito tempo. Bom, David, sendo muito ambicioso, disse que queria $2 por cada cópia que o Windows vendesse. Então a Microsoft recusou. Em julho de 94, Bill Gates disse que os bancos são velhos como dinossauros. Nós podemos passar por cima deles. A confiança. Ele imaginava que seu, até então, nada conhecido, sistema de mensagens, MSN, não sei se alguém se lembra aí,
fosse usado para, enfim, diversas funções, inclusive transferência de dinheiro. Ele disse o seguinte: precisamos determinar um conjunto de serviços que o MSN vai liderar. Transferência de dinheiro, diretório e mecanismos de busca. Precisamos pensar criativamente sobre como usar a internet para melhorar o dinheiro. Vale ressaltar que toda essa coisa de internet era uma coisa assim, muito nova na época, né? Ninguém fazia ideia do que seria. Vou colocar aqui para você um trecho do Bill Gates tentando explicar o que é a internet para o David Letterman, aquele apresentador famoso lá dos Estados Unidos. What about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. All right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals, Exactly. and then you can come That's back the a year RAM later. thing you talked about earlier. Yeah. Do tape recorders ring a bell? Só para a gente concluir a parte do MSN, né? O MSN foi lançado, de fato, em julho de 99. Em 2005, já tinha um total de 2,5 bilhões de mensagens sendo enviadas por dia dentro da plataforma. Agora imagina se esse sistema de pagamentos fosse de fato implementado. Então acabou, né, que o acordo lá que o Bill Gates queria com o David não foi para frente. O Bill Gates se tornou um dos fundadores da Better Than Cash Alliance, qual o objetivo é acabar com o dinheiro de papel, né, de certa forma, e transformá-lo apenas em dinheiro digital. Mas vou contar para vocês que de vez em quando, Bill Gates sempre está aparecendo aí alfinetando o Bitcoin. Olha só, recalque. Aí, de acordo com alguns ex-funcionários lá da Digicash, a teimosia do David, né, se tornou uma paranoia, fez com que ele tivesse dificuldade de confiar nas intenções das pessoas interessadas no eCash. E ele acreditava que sempre teria ofertas melhores mais para frente. Ele queria que o eCash fosse perfeito, a revolução. Acontece que no meio de toda essa loucura, né, o David acabou perdendo o controle da empresa, da Digicash, fazendo com que ela acabasse nas mãos de investidores externos. Nisso, a Digicash começou a tentar vender esses produtos para os bancos. Embora muitos bancos tivessem até interesse, a maioria deles eram muito conservadores, né? Imagina na época. E era mais jogo ficar investindo em cartões de crédito, que era mais lucrativo, já estava funcionando, o pessoal já conhecia. Então, esse experimento novo do David aí era uma coisa ainda muito arriscada. Então, a gente pode dizer que a ideia do David era uma ideia vanguardista. Era uma coisa à frente do seu tempo, né? Então, não rolou, né? Em 98, a Digicash declarou falência, porque perdeu foco, principalmente por conta do crescimento dos cartões de crédito. Por mais que essa ideia não tenha ido para frente, muitos entusiastas, né, com a ideia dessa moeda digital, criptomoeda, estavam tentando fazer algo. Até porque a ideia não era ruim, né? A gente já viu. Só era muito futurista para a época. E também a gente pode dizer que não tinha uma liderança assim, forte por trás, sabe? Um nome que desse garantia, como o Bill Gates. Em 99, um famoso economista chamado Milton Friedman disse o seguinte: So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable eCash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. Nessa entrevista ele continuou dizendo que a oferta e a política monetária deveria ser feito por um computador na qual não poderia ser corrompido por seres humanos. Bom, da metade dos anos 90 em diante, teve um boom de um tanto de empresa que surgia
baseadas no dinheiro digital. Elas estavam ali surfando na onda que o eCash criou. Bom, e aí foram surgindo várias ideias ao longo do tempo, e algumas se destacaram, né, a ponto de se tornarem tijolinhos, né, para o que se tornaria o Bitcoin no futuro. Em 1997, um jovem britânico criptógrafo de 26 anos na época, com um pós-doutorado na Universidade de Exeter, chamado Adam Back, propôs o Hashcash, que era um sistema de combate a spam usando a prova de trabalho, ou Proof of Work. A criação do Hashcash permitiu propor um mecanismo para controlar ataques de spam nas trocas de e-mail. Esse seria o seu principal e maior uso na computação. Mas o que isso tem a ver com dinheiro eletrônico, com Bitcoin? Bom, eu vou falar sobre Hash e Proof of Work no próximo vídeo. Não se importe em entender isso agora. Mas é importante saber sobre o Adam, né, a criação do Hashcash, porque ela vai se tornar a tal conhecida mineração de Bitcoins que a gente vai conhecer no próximo vídeo sobre blockchain. Mas foi importante essa invenção nessa época. Inclusive, eu não mencionei, mas é também interessante saber que em 1998 foi criado o PayPal. Para quem não sabe, PayPal é um serviço de pagamentos digitais que, inclusive, é utilizado até hoje, mas tem uma pegada um pouco diferente. Um ano depois, em 98, a gente tem o B-Money, que foi desenvolvido por um chinês chamado Wei Dai, graduado na Universidade de Washington. Bom, a ideia dele já era assim uma economia, né, totalmente online e totalmente liberta também das regulamentações do mundo offline, ou seja, do governo, dos bancos, né, dos intermediários. E a ideia chegou até a ser popular na época, mas nunca ganhou tração para se tornar realidade. Vale lembrar que o eCash do David ainda contava com um banco assinando as movimentações ali no meio. Então ele queria tirar esse banco de vez, para ser mais parecido com o movimento, né, cypherpunk mesmo, né, de pessoa para pessoa, sem bancos no meio, entendeu? Mas não deu muito certo não. Bom, entre uma ideia aqui, outra ali, ainda neste mesmo ano de 98, eis que surge uma ideia que a gente pode chamar aqui de irmão do Bitcoin. A gente está quase chegando lá. Foi proposta pelo Nick Szabo. Se lembra? Aquele que eu falei, que trabalhou com o David, ex-funcionário da Zcash. Pois é. Para a gente entender a ideia dele, eu vou ter que explicar aqui dois termos que a gente vai começar a ver daqui para frente, que é o dinheiro fiat e o token. A moeda fiduciária, ou fiat money, ou dinheiro fiat, é aquela que é emitida por governos e bancos centrais. A sua aceitação é obrigatória por lei e eventuais impostos e tributos são obrigatoriamente pagos nesta moeda. Pode existir no formato de cédulas, moedas ou em meio digital. Ou seja, resumindo, é o real, o dólar, o euro. Não é um dinheiro virtual, né? Não é uma criptomoeda, uma coisa criada, né, nesse meio digital. É a moeda, o dinheirinho de papel que a gente tem no bolso, entendeu? Que a gente usa na nossa economia. Bom, e agora a gente vai entender o que é o token. O token é uma coisa que dá pano pra manga de vez em quando e pode confundir algumas pessoas. Mas aqui a gente vai entender de uma forma e ao longo dos vídeos a gente pode ver outros usos da palavra token, tá bom? Bom, pensa o seguinte, se lembra quando você estava lá na época da escola, ia na cantina, aí você ia lá no caixa, pagava, né, por um salgado e ganhava uma fichinha. E na fichinha dizia ali que você poderia trocar ela por uma pizza e um guaraná. Então, essa ficha a gente pode dizer que é um token, ou também a gente pode chamar de voucher, ou uma chave de acesso, ou um vale pizza. Enfim, resumindo, é o meio de acesso para alguma coisa. Simplificando mais ainda, um token representa o que você possui. Você pode ir lá e trocar por uma pizza, ou guardar e usar no dia seguinte essa fichinha, ou até vender para outro coleguinha ali da escola, mais caro se você quiser. O token ele é diferente do dinheiro, né, da moeda. Enquanto uma moeda ou nota, enfim, denota o que você é capaz de possuir, ou seja, que você pode comprar, o token representa aquilo que você já tem. Hoje em dia chamam qualquer criptomoeda que não seja Bitcoin de token, mesmo quando o Bitcoin de certa forma é um token.
Eu sei que é meio confuso de primeira, porque, enfim, eles acabam usando muito este termo para várias coisas, mas não tem problema. Ao longo do nosso curso aqui gratuito, né, que você espero que tenha curtido, que dá muito trabalho fazer esses vídeos, e se inscrito, é claro, no canal, a gente vai se familiarizar melhor com esses termos aí, e não precisa se preocupar com isso não, tá bom? Mas só para entender aqui a ideia do Nick. A ideia dele era de que, ao invés de uma moeda digital ser um token que representava o dinheiro fiat, a moeda digital sozinha seria um item de valor, tipo um pedaço de ouro. Lembra do ouro que a gente falou aqui na primeira aula do curso, sobre o dinheiro, a história do dinheiro? Então o que ele está querendo dizer é que, ao invés de das pessoas terem, sei lá, um dinheiro no banco, né? Eu tenho 10 reais no banco, e eu ter a criptomoeda, que eu movimento ela de forma digital, valendo 10 reais. Então, quando eu movimento ela aqui, movimento meu dinheiro no banco. Ele não queria isso, não. Ele queria que a moeda tivesse um valor por si só nela. Ele também queria que o sistema recompensasse as pessoas que fizessem as equações criptografadas desse sistema lá dele. A gente vai entender mais para frente quando a gente falar sobre a blockchain. A diferença do BitGold para as outras tentativas anteriores era que o BitGold não dependeria de bancos para funcionar. Então seria de fato criar uma moeda, assim como existe o real, né, o dólar, a libra, o peso, uma moeda com um valor próprio, sem se basear no dinheiro fiat, similar ao ouro. Tanto que ele disse o seguinte: eu estava tentando copiar o mais próximo possível, dentro de um ambiente virtual, a segurança e as características de confiança do ouro, e principalmente fazer com que não haja dependência de uma autoridade centralizada. Se o eCash, né, que a gente falou, é o ancestral do Bitcoin, agora o BitGold era a peça que estava faltando. Só que essa ideia dele ainda tinha alguns problemas, como por exemplo pouca privacidade e algumas deficiências quando se tratava de mineração. Então foi uma ideia que não foi para frente, mas serviu como um tijolinho ali para a gente chegar ao Bitcoin, que de fato funcionou. Ao spoiler. E tinha também todo um problema com o gasto duplo. Enfim, é um negócio que perturbava esses programadores, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui nesse vídeo. Depois dessa peleja, dessa luta, né, para criar uma moeda digital, acabou que a comunidade de criptomoedas, né, ela ficou relativamente quieta durante uma década. Então, eis que em agosto de 2008, o domínio bitcoin.org foi anonimamente registrado, e em outubro, um white paper chamado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico, ponto a ponto, foi postado no Cryptography Mailing, assinado por Satoshi Nakamoto. Nesse documento, Satoshi apresentou o esboço fundamental do Bitcoin, que conseguia resolver todos os problemas até então não solucionados. Então era uma moeda que tem o seu valor próprio, sem representar o dinheiro fiat, totalmente de pessoa para pessoa, sem precisar de um governo ou banco como intermediador e sem o problema do gasto duplo, entre outras coisas. Inclusive, o Satoshi, nesse white paper, ele cita o Wei Dai, do B-Money, e o Adam Back, do Hashcash, como referência do seu projeto. Uma das principais diferenças entre o Bitcoin e as outras tentativas antes dele foi a resolução do problema que eu falei, chamado gasto duplo. Veja só, resumidamente, como a moeda digital é apenas um dado, é virtual, e dados podem ser copiados, isso permitia que uma única moeda digital pudesse ser gasta várias vezes. Afinal, eu posso copiar aquela moeda e distribuir para outras pessoas, então é algo inseguro, perigoso. No passado, esse problema foi resolvido ao envolver um terceiro para verificar a transação. Maria enviou $10 para João. Então, tinha ali um banco com um sistema que conseguia tirar o dinheiro do bolso de um, né, da carteira de um, e enviar para outro. No caso do eCash, a terceira parte foi um banco também. Mas, para Nakamoto, isso fugia da ideia de se criar uma moeda descentralizada, livre de bancos ou instituições. E o Bitcoin conseguiu resolver esse problema de gasto duplo ao implementar um sistema de registro dizendo quem tem o quê, sendo este então o nascimento e a implementação da blockchain,
né, o sistema por trás do Bitcoin, que faz o Bitcoin rodar ali. Em 2009, o Bitcoin começou a funcionar e em julho de 2010 ele começou já a ser negociado no valor de 0,0008 cents. E claro que, né, até ali ninguém se importava com esse negócio, com essa moedinha e tal. Mas ninguém dorme sendo uma moedinha de 0,008 e acorda valendo $30 mil nos dias atuais. Agora, se você quer saber como isso aconteceu, todo esse rolê, o próximo vídeo vai ser o vídeo sobre o Bitcoin desde de 2008 até os dias atuais, todos os altos e baixos, porque o Bitcoin ficou popular, ficou famoso, se tornou isso tudo e é muito legal. Então, mal posso esperar para ter você lá comigo, tá bom? Então curta, se inscreva, siga nas redes sociais, espalhe a notícia para todo mundo que o negócio está esquentando. E até a próxima.